3-3 no Morumbi, o Goiás termina com um empate o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E foi um jogão contra o São Paulo, hein, Lopes? Foi, Pasqueto, um grande jogo realmente. O São Paulo jogou, o Goiás também jogou. As duas equipes permitiram que uma outra jogasse, né? Que um ou outro, né? Que quem estava com a posse da bola pudesse jogar. Poucas faltas, um jogo limpo, leal e com as defesas falhando muito, né? O sistema de marcação do São Paulo falhou, o do Goiás também. Por conta disso, os ataques aproveitaram bem e deslancharam, né? Com 6 gols na partida, 3 de cada lado, mas foi um grande jogo. Dá para jogar com uma alegria, fazendo muitos gols e se precavendo, marcando um pouco melhor? Claro que dá. Dá para fazer isso, dá para ajustar a marcação. O time do Goiás teve muitos jogadores que atuaram bem, né? O esquema 4-3-3 funcionou na parte ofensiva, mas ficou muito carente na marcação. E eu acho que é aí que o Jair Ventura tem que entrar com o seu trabalho. Já mostrou que é um estrategista que conhece muito e que mesmo com o elenco limitado, ele tem conseguido tirar boas escalações, estratégias positivas, esquemas bons que estão levando o Goiás a ficar fora da zona do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro, com um elenco tão carente. Então, acho que o Jair Ventura vai ter que equilibrar o setor da marcação, porque ofensivamente está dando gosto de ver o Goiás jogar. Foi bom contra o Fluminense, apesar da derrota, jogou um bom futebol e, de novo, nesse empate com sabor de vitória contra o São Paulo, mais um belo futebol apresentado pelo Goiás. Defino Pedro Raul Lopes, participou de gols e marcou dele também. Eu diria que o Pedro Raul e o Dadá Belmonte foram os melhores jogadores dessa partida, Pasqueto. Ele deu assistência para o gol do Dadá Belmonte, o Pedro Raul, depois ele fez o dele. O Dadá Belmonte também participou, fez o gol dele e participou de uma assistência para o gol do Danilo Cardoso, que fez a sua estreia. Então foram os dois principais jogadores do Goiás nesse empate em 3-3 com o São Paulo, exatamente os dois jogadores de frente. Até o Vinícius cresceu na reta final do segundo tempo, com 3 oportunidades seguidas para tentar empatar naquela oportunidade o gol do Goiás. Então, a parte de frente do Goiás fez uma grande atuação, porque até o Vinícius recuperou. Agora, Pedro Raul e Dadá Belmonte foram os melhores. Claro que eu vou votar no Pedro Raul, que é o artilheiro da temporada, então ele fica sendo o jogador mais importante, o melhor jogador da partida do Goiás, sem dúvida alguma, o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols. Lopes, termina o primeiro turno para o Goiás. Goiás termina com 22 pontos, né? Pode ser que ainda perca algumas posições. Goiás que venceu 5, empatou 7 e perdeu 7. Foi um primeiro turno dentro do esperado? Foi pior ou melhor do que você imaginava, Lopes? Olha, Pasqueto, analisando bem a carência que tem o Goiás, foi um primeiro tempo surpreendente, um primeiro turno, né? Que não é turno, na verdade é a primeira fase de um turno único, né? Que é em pontos corridos, mas a gente tem essa mania, né? De na imprensa chamar essa primeira parte dos 19 jogos de primeiro turno. Então fica dentro dessa nomenclatura que a gente dá. Então a pontuação do Goiás foi muito boa, porque o elenco é muito carente. O Jair Ventura utilizou de tudo com o jeito que ele poderia colocar o Goiás para jogar. Quando teve os bons zagueiros, ele escalou 3 zagueiros. Foi perdendo os zagueiros, ele mudou o esquema por 4-3-3. Já jogou também no 3-5-2, no 4-2-4, no 4-4-2. Então ele variou muito o esquema tático. Então a pontuação do Goiás foi muito boa pelo elenco que o Goiás tem. Pontuação de 22 pontos, enfrentando esses gigantes do futebol brasileiro, com esses elencos milionários, eu diria que a pontuação ficou muito boa. Agora, precisa repetir isso, né? Se você repete essa mesma pontuação, você vai a 44, está no bolo. A tendência é que com a disputa que a gente está vendo, muito acirrada nesse Campeonato Brasileiro, 44 pontos serão suficientes para a permanência. Então o Goiás fica pela repetição do que fez no primeiro turno. Evidente que no segundo, as equipes vão se qualificar nessa janela, os grandes vão querer pontuar, estão brigando pelo título, mas eu diria que a pontuação do Goiás, nessa primeira fase, foi muito boa. A opinião do José Carlos Lopes. O Goiás ficou no 3-3 com o São Paulo no Morumbi. Foi um jogaço, galera!